Olá, boa noite, alunos. Vamos iniciar a nossa aula sobre legislação civil, agrária, ambiental e tributária. E nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre o direito civil e o direito agrário, alguma relação existente entre essas duas áreas do direito, principalmente focando em algumas questões, alguns pontos bem importantes para o nosso curso de gestão do agronegócio. Vamos focar um pouquinho em direito de propriedade, posse e nos contratos típicos agrários. Tá? Eu preparei para vocês um material e a gente vai trabalhar da seguinte maneira nessa aula de hoje. Eu vou disponibilizar os slides para vocês irem acompanhando e por vezes eu volto aqui o vídeo para mim, para que a gente possa então falar de exemplos, trazer novidades a respeito do assunto aqui dos slides, tá? Então, hoje nós vamos estar trabalhando com os institutos jurídicos do direito civil e agrário, alguns dos principais institutos jurídicos, tá? Do direito civil e agrário. Então, para a gente falar de direito civil e da relação que o direito civil tem com o direito agrário, é muito importante que o aluno possa compreender um pouquinho o que é o direito civil. Dentro do direito, nós temos várias áreas, né, vários ramos do direito. E o direito civil é um ramo do direito relacionado com, dentro do direito que a gente chama do direito privado, né? Ele visa regular as relações entre os particulares, ou duas pessoas físicas, uma pessoa física e uma empresa, duas empresas, enfim. É a área do direito em que o Estado, o governo, ele não intervém, ou ele intervém minimamente, tá? Então, uma área onde não sofre muita intervenção estatal. Como eu disse para vocês, dentro do direito nós temos dois grandes ramos, o direito público, onde há uma grande intervenção estatal, onde o Estado está presente, ele participa, e o direito privado, onde há mais liberdade entre as partes, onde a relação jurídica ela se dá exclusivamente entre particulares. Tá? Então, o direito civil ele é um ramo do direito privado, onde o Estado ele intervém minimamente, né? E nós vamos ter aí uma grande diferença que aconteceu no direito civil em relacionado aos últimos dois códigos, o Código Civil atual, que é o Código de 2002, e o Código anterior, que era o Código de 1916. Então, veja, nós ficamos de 1916 até 2002 com um Código Civil pensado, elaborado lá no início do século XX. Ele foi todo escrito para a realidade política, social, econômica que existia no início do século, tanto em relação a obrigações, à propriedade, à posse, a contratos. Então, no início dos anos 90, anos 2000, quando começou a se elaborar o novo e o atual Código Civil, a situação, a realidade do país, das relações, elas eram outras, totalmente diferentes. Então, o novo Código Civil, o Código atual, né, que já não é mais tão novo assim, ele é de 2002, ele é totalmente diferente do código anterior. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque o código anterior, como vocês estão vendo aqui na tela de vocês, ele era um código que primava pelo individualismo, pelo patrimonialismo. Então, ele não tinha esse caráter do social,
da função social da propriedade, que a propriedade ela tem que ser utilizada em prol da sociedade, do bem comum. Muito pelo contrário, ele primava pelo direito absoluto à propriedade. Então, aquele que tinha um imóvel poderia usá-lo da forma como ele bem entende. Ele não tinha, o Estado não poderia de forma alguma intervir nesse direito de propriedade, nessa relação do proprietário com o seu imóvel. Então, o direito de propriedade, ele era absoluto, não havia nenhuma penalidade ao proprietário que não cuidasse, que não usufruísse, que não produzisse nesse imóvel. Predominava o interesse individual. A possibilidade também de políticas públicas de distribuição de terra, de intervenção no direito de propriedade, ela era inexistente. O código, então, de 2002, ele já é um código totalmente diferente, um código que prima pela socialidade, ou seja, pelo bem da sociedade, pelo bem social. Então, os imóveis rurais, os imóveis urbanos, eles têm que ser utilizados em prol do bem comum, em prol da sociedade, eles têm que ser produtivos, eles têm que preservar recursos naturais em prol da sociedade. Né? Então, a propriedade deve cumprir uma função social sob pena de sofrer intervenção do Estado, ou sobre a forma de desapropriação, sobre a forma de aplicação de multas, de restrição de direitos, né? Várias formas que o Estado tem de intervir no uso, gozo e fruição desse direito de propriedade. Então, o Código de 2002, ele predomina o interesse coletivo, o interesse difuso. Olha que interessante, o código atual, ele traz vários artigos que dispõem, que tratam lá da questão da função social, inclusive a chamada função social do contrato. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que vão falar disso. Olha, que os contratos, eles precisam existe uma liberdade contratual dentro do direito civil, as partes podem pactuarem como eles bem entenderem, porém dentro dos limites da função social do contrato. As partes elas não podem estabelecer cláusulas que vão prejudicar principalmente a parte hipossuficiente, a parte mais fraca dessa relação contratual, né? Tem que sempre atender os princípios da probidade e da boa-fé. O que significa probidade? Probidade significa honestidade, ser honesto. Então, os contratos devem guardar, devem respeitar em suas cláusulas o princípio da honestidade, de um não estar trapaceando ou tentando prejudicar o outro, né? E da boa-fé, sempre agir nas suas relações com boa-fé. Se isso for descumprido em qualquer tipo de contrato, não apenas contratos agrários, se isso for descumprido, haverá intervenção estatal, podendo cancelar esse contrato, revogar esse contrato, né? Então, no direito civil, se prevê a intervenção mínima do Estado. Em que momento o Estado vai intervir na relação jurídica? Quando a função social, naquela relação, naquela obrigação, naquele direito de propriedade, naquele contrato não foi cumprida. Quando houve lesão a uma das partes, quando não se observou a obrigação de probidade, de honestidade e de boa-fé nesse contrato, né? E eu trouxe para vocês a cláusula 423, que eu acho ela muito importante, bacana a gente estar explicando aqui nessa aula, que ela trata dos contratos de adesão. O que são os chamados contratos de adesão? Todos nós
com certeza, vocês que estão aí já assinaram contratos de adesão. Com certeza já assinaram. Os contratos de adesão nada mais são do que aqueles que já vêm com as cláusulas estabelecidas, escritas. Quando você vai fazer um financiamento bancário e você chega para assinar, você não tem a possibilidade de negociar as cláusulas com o banco. Então, ele já vem pronto. Quando você vai comprar um veículo, as cláusulas já estão escritas. Um contrato de adesão é aquilo que você está aderindo à proposta da outra parte. Esse tipo de contrato, onde você não tem a possibilidade de manifestar o seu interesse, o seu desejo, aquilo que você acha que é adequado, então, as cláusulas desse contrato que prejudicarem o contratante, a pessoa hipossuficiente da relação, aqueles que está aderindo ao contrato e não teve a oportunidade de se manifestar, essas cláusulas são sempre nulas. Então, qualquer contrato de adesão que traga uma cláusula prejudicial ao aderente ou que contrarie lei, por exemplo, você vai comprar um carro e lá tem uma cláusula que aquele carro, aquele veículo, ele só tem garantia de câmbio e motor. Vai comprar um maquinário agrícola. A única garantia que a gente dá nesse maquinário agrícola é câmbio e motor, mesmo que seja usado esse maquinário agrícola. Então, essa cláusula é nula. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor obriga, em todas as relações de venda de produtos, uma garantia mínima de 3 meses, de tudo, de qualquer peça do produto. Então, mesmo que seja um produto usado, um maquinário, um veículo agrícola usado, você tem direito a 3 meses de tudo, de qualquer peça que dê defeito, e não só câmbio e motor, certo? Então, contrato de adesão, qualquer cláusula que contrarie artigo expresso de lei ou uma cláusula que prejudique o aderente, né, o contratante, ele pode judicialmente questionar e essa cláusula será considerada nula, tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Então, a interpretação desse contrato, ela vai ser sempre aquela mais favorável ao, ao aderente. Tá? E por que eu falei bastante sobre a diferença do Código de 1916 para o Código Civil atual? Ora, em 1916 a gente tem um código onde ele era totalmente protetivo ao direito de propriedade, não tinha nada de socialidade, as partes estabeleciam de igual modo as suas cláusulas, de acordo com a autonomia das suas vontades, a intervenção mínima do Estado. E a legislação agrária, que ela data ali a partir da década de 60, mais especificamente 1964, pelo Estatuto da Terra, nós temos uma legislação que ela é predominantemente social. Então, ela é completamente diferente. A legislação agrária, nós estávamos ali em 1960, ainda sobre a vigência de um código de 1916, de um código civil de 1916, que dizia que o direito de propriedade é absoluto, enquanto tem uma legislação agrária que diria que a propriedade tem que cumprir sua função social sob pena de desapropriação para a reforma agrária. Então havia um conflito muito grande entre esses dois microsistemas. Só que veja bem, eu tenho algumas diferenças. O Código Civil, ele é um sistema legal. Ele é uma lei é uma lei geral, uma lei aplicada de forma nacionalmente para toda a nação, para todo o país.
O direito agrário, a legislação agrária, o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, elas são reguladas por leis especiais, são microsistemas. Eu não tenho um código de direito agrário, assim como eu tenho um código civil, que é uma lei geral. Eu tenho várias leis menores, cada uma tratando de um assunto. Uma vai tratar de contratos, outra vai tratar de ITR, outra vai tratar de reforma agrária e assim por diante. Então, eu tenho um microsistema especial. Por que especial? Porque aqui eu tenho leis específicas sobre determinado assunto. Aqui eu tenho uma lei geral que trata das relações privadas de uma forma geral, contratos, obrigações, família, e aqui eu tenho várias pequenas leis que tratam do direito à terra. Então, são leis especiais. Na norma do direito, na regra do direito, onde eu tenho conflito de uma lei geral e uma lei especial, a lei especial sempre sobrepõe, ela é mais importante. Então, veja bem, se eu tinha um Código Civil que dizia que a propriedade é um direito absoluto do seu dono, que ele não precisa cumprir função social, que ele faz o que ele quiser com essa propriedade. Mas eu tenho numa lei especial, dizendo que a propriedade deve cumprir sua função social sob pena de sofrer uma intervenção estatal, o que é que prevalecia? A lei especial. A lei especial sempre prevalece, até hoje. E daí a gente tinha um conflito enorme, porque administrativamente as pessoas nunca conseguiam fazer valer os seus direitos somente pelo Estatuto da Terra. Era necessário judicializar e buscar ali tanto a desapropriação quanto a reforma agrária ou outros direitos constitucionais via Poder Judiciário, né? Porque o nosso Código Civil, ele não conversava, ele não tinha as normas dentro dos mesmos princípios básicos da legislação agrária, né? Então, com o advento do Código de 2002, isso acabou, porque o Código de 2002 ele veio também com essa mesma conotação social da legislação agrária. Então, ele veio também falando da função social da propriedade, também falando que os contratos precisam observar a questão do mais fraco, então, a questão da função social do contrato, de prever, garantir minimamente o mais fraco da relação jurídica, que é o chamado hipossuficiente, né? Então, aí sim, o direito civil e o direito agrário começaram a caminhar juntos e os conflitos diminuíram bastante. E daí, já entrando dentro dessa seara do direito agrário e do direito civil, como o direito agrário tem uma legislação toda especial, nós não aplicamos praticamente nada de direito civil nas questões agrárias. Nós aplicamos tudo a legislação especial, o direito agrário, tá? Em matéria de contratos, por exemplo, existem dois contratos que são chamados contratos típicos agrários, que eles estão previstos no Estatuto da Terra, que são o contrato de arrendamento e o contrato de parceria. Eles estão previstos lá dos artigos 92 a 96 da Lei 4.504, de 64, que é o Estatuto da Terra, e são regulamentados pelo Decreto 59.566, de 1966. Existem, claro, outros contratos, e daí eu trago aqui para mim novamente, existem outros contratos
na relação jurídica no campo, né? Nós temos outras formas de contrato, contrato de locação de pasto, nós temos hoje, até em virtude das questões ambientais, a gente tem os contratos relacionados à reserva legal também, de servidão florestal, né? Para fins de constituição de cota de reserva legal, né? A gente tem vários outros modelos de contrato. No entanto, os contratos que são considerados pela legislação agrária como contratos típicos do direito agrário são o contrato de arrendamento e o contrato de parceria. Os outros contratos são considerados contratos atípicos. E esses contratos atípicos, aí sim, eles podem ser livremente pactuados, com cláusulas estabelecidas por ambas as partes, e utiliza-se das cláusulas do Código Civil. Já nos contratos típicos de arrendamento e parceria, aí deve-se utilizar para a elaboração dos contratos as cláusulas estabelecidas ali no artigo, vamos pegar aqui de novo, nos artigos 92 a 96 do Estatuto da Terra. Bom, o artigo 92, ele é um artigo geral, ele vai falar de forma geral sobre esses dois tipos de contrato. E daí nós temos lá um objeto, né? O contrato de arrendamento e parceria tem como finalidade a posse ou o uso temporário da terra entre o proprietário e aquele que nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. E hoje inclui-se também, entre essas atividades que são objeto do direito rural, né, do direito agrário, a atividade florestal. Ela também é considerada, e a gente chama de silvicultura, né, como uma atividade agrícola. E esses contratos, eles podem ser escritos ou verbais, e é muito comum, principalmente no interior, o contrato verbal, onde as partes, o contrato de parceria, por exemplo, onde a pessoa um entra com a terra, outro entra com o trabalho, um entra com a criação, outro entra com o trabalho, e eles estabelecem, estipulam entre eles as regras de como vai se dar a meação ali naquela parceria, do prazo, da colheita dos frutos, das obrigações entre os parceiros. Esses contratos verbais, eles são aceitos pela legislação agrária. Ocorre que, em sendo necessária a judicialização por algum problema, uma das partes não cumpriu com aquilo que foi assumido, esse contrato ele precisa ser levado a termo, precisa se ir no cartório, uma das partes, aquela parte que se sentiu prejudicada, leva lá duas testemunhas, vai reduzir a termo, vai contar para o tabelião o que aconteceu, ele vai fazer uma ata notarial, né, ele vai redigir os termos do contrato, e quando se vai redigir os termos do contrato, tudo aquilo que foi pactuado, que não, que contraria ou o Estatuto da Terra ou o regulamento, né, que é o decreto 59.566, isso é considerado não escrito. Isso não pode fazer parte do contrato. Então, a diferença desses contratos para a diferença desses contratos agrários, que tem sua regra geral, lá no artigo 92 do Estatuto da Terra, para os contratos estabelecidos no Código Civil, é que no Código Civil é possível que as partes estabeleçam de livre
vontade, livre conveniência, as cláusulas que melhor entenderem. Já nos contratos estabelecidos no Estatuto da Terra, arrendamento e parceria, esses contratos precisam ser redigidos com as cláusulas que a própria lei estabelece. E eles não deixam praticamente nada para a autonomia da vontade das partes. Eles já estabelecem o prazo, eles já estabelecem como deve ser pago, o valor, eles já estabelecem os direitos e deveres de ambas as partes, as formas de extinção do contrato, de rescisão, né? Então, são contratos totalmente vinculados à lei. E por que a legislação agrária, esse microsistema agrário, faz isso? Para garantir o hipossuficiente da relação, que é, no contrato de arrendamento, o hipossuficiente é o arrendatário, e no contrato de parceria é o parceiro, aquele que entra ali com o trabalho, que não é o dono da terra, que não é o dono da criação, né? Então, sempre a legislação agrária visa proteger o mais fraco da relação jurídica, né? Então, voltando lá aos nossos slides. Antes da gente passar, eu vou trabalhar com vocês alguns artigos que tratam do arrendamento, que é a modalidade mais comum que nós temos, né, dos contratos agrários, é o mais comum, que em todas as regiões do país nós temos contratos de arrendamento. Então, vou comentar algumas particularidades do contrato de arrendamento. Mas, antes disso, é importante a gente esclarecer sobre a ótica do Código Civil, e daí eu trouxe aqui os artigos de base do 1196 até o 1224, lá no Código Civil, são artigos que vão tratar da posse da propriedade, o conceito, a diferença, o que é posse, o que é propriedade. Então, a posse direta do imóvel é aquele que possui materialmente o bem, a coisa, aquele que está residindo na residência, que está ali morando na propriedade. Então, ele está com o objeto, o bem em mãos, aquele que tem a coisa em seu poder. Então, o arrendatário, por exemplo, tem a posse direta do imóvel, porque é ele que está lá trabalhando na terra. Então, a posse direta exercida temporariamente, isso lá no Código Civil, tá? Não exclui a posse indireta do titular da propriedade. O que seria a posse indireta? É o dono. Eu tenho a posse, mas de longe. Eu arrendei ou eu loquei o meu imóvel. Quem está lá, trabalhando, morando, gozando do meu imóvel, fruindo do meu imóvel? É o arrendatário, é o locatário. Eu tenho a posse indireta, de longe. Numa situação de turbação, esbulho, ou seja, qualquer ato atentatório em relação a essa posse ou a essa propriedade, uma invasão, por exemplo, nessa terra, tanto o arrendatário, que é quem está na posse direta, como o proprietário, que é quem detém a posse indireta, tanto um quanto o outro podem responder, proteger o imóvel, proteger a propriedade numa situação dessa, de esbulho, de invasão, em qualquer tentativa aí de prejudicar a posse desse imóvel, tá? Então, a posse direta, exercida temporariamente, é sempre temporariamente, né? Não exclui a posse indireta, ou seja, não afasta, não retira o domínio do imóvel que é do seu proprietário. Posse indireta, então, é o proprietário da coisa, aquele que tem o domínio do bem. Vamos trazer aqui, então, dentro desse conceito de
posse direta e posse indireta, vamos trazer uma questão ambiental agora. E num caso de dano ambiental cometido sobre esse imóvel, recentemente, final do ano, a gente teve um problema aí grave de queimadas, né, pelo Brasil todo. Algumas propriedades de clientes meus e conhecidos meus, elas tiveram problema com essas queimadas. Num dos casos, a propriedade arrendada, né, o meu conhecido, ele é o proprietário, então ele tem a posse indireta, ela está arrendada para uma usina, tem a posse direta. A propriedade vizinha pegou fogo, o fogo se alastrou e invadiu a propriedade desse meu conhecido. E acabou queimando boa parte, né, da produção. Então prejudicou quem tem a posse direta, porque perdeu ali a boa parte da produção, o arrendatário, né? Mas esse fogo também invadiu áreas de proteção ambiental, área de reserva legal. E essa propriedade foi embargada pelo IBAMA. Ele foi multado e teve a propriedade embargada. Quem recebeu o auto de infração e o embargo foi o proprietário. Então, os órgãos ambientais, geralmente, eles encaminham a multa, o embargo para o proprietário. Por quê? Porque eles não têm conhecimento de que o imóvel está arrendado. Então, quem está lá no cadastro imobiliário ou no cadastro de imóvel rural? O proprietário. Então, eles encaminham para o proprietário. Se esse fogo tivesse sido provocado pelo arrendatário, o proprietário poderia, então, na sua defesa administrativa, juntar o contrato de arrendamento e denunciar o arrendatário à autoria. E daí, esse auto ele poderia, sim, ser cancelado em nome do proprietário, até porque não há relação de nexo de causalidade entre ele e a conduta danosa ao meio ambiente, que é o atear fogo. Quem ateou o fogo foi o arrendatário. Então, se fosse essa a situação, então ele poderia, mas não foi. O fogo veio de uma propriedade vizinha, um caso fortuito, força maior, invadiu. A obrigação é dele mesmo, proprietário, de ter que reflorestar a sua reserva legal, e em relação ao embargo da propriedade, isso foi daí abusivo, ele tem que fazer uma defesa, até porque ele pode fazer um TAC, reflorestar a reserva legal, libera o restante da propriedade para que o arrendatário continue, então, a exercer o seu direito. Porque uma vez embargada, quem é prejudicado? O arrendatário, que tinha ali toda uma produção ainda para ser colhida. Além da parte que ele perdeu, ele acaba sendo prejudicado na parte que ele não colheu, porque o imóvel está embargado, né? Então, ambos podem fazer essa defesa. O proprietário, porque o auto deu em nome dele, mas o arrendatário também, porque a, a produção que foi perdida ali, que está embargada ali de uma forma até abusiva, né? Porque embargar o restante da propriedade se só uma parte queimou? Não é necessário embargar a parte que não é de proteção ambiental. Então, isso cabe ao arrendatário questionar. Há um contrato, tanto um como o outro podem aí, nesse caso, fazer a defesa referente a esse embargo. Essa é uma situação real, que inclusive essa foi a solução aí que foi dada. Mas nosso tempo é curto, vamos continuar aqui com os nossos slides, espero que tenha ficado claro essa questão de posse e propriedade. E daí nós temos uma outra situação bacana para falar. A gente tem o
Código Civil, que ele tem um entendimento que numa situação de posse direta ali, temporária, né, uma locação de imóvel, essa posse temporária, ela não prejudica, não anula o direito do proprietário. Se ele quiser a qualquer momento retomar esse imóvel, vender o imóvel a uma outra pessoa, aí basta que ele notifique, esse possuidor para que ele desocupe o imóvel, porque o imóvel vai ser vendido. É assim que se dá, por exemplo, nos casos de locação de imóveis. Vou vender, então eu notifico o 30 dias de antecedência o locatário, até para dar o direito de preferência a ele, e depois disso eu vendo, e o fato de eu ter alienado o imóvel não garante a esse locatário a continuidade dele ali no imóvel. Já no Estatuto da Terra, como as regras elas são mais benéficas aos, aos arrendatários, a quem está contratando com propriedade, ao posseiro, à posse direta, né, aquele que tem a posse temporária, ele é beneficiado, privilegiado pela legislação agrária. Ele é considerado a parte fraca e suficiente da relação jurídica, quem vai trabalhar efetivamente na terra. Então, a regra é diferente. Nós temos o artigo 92 do Estatuto da Terra, lá no parágrafo 5º, que diz que a venda desse imóvel, alienação significa venda, a venda desse imóvel ou a imposição de ônus real sobre ele, por exemplo, uma hipoteca, né, não interrompe a vigência do contrato de arrendamento ou de parceria. Ficando o adquirente, então quem comprou o imóvel, ele fica subrogado nos direitos e obrigações do alienante. Então, se eu tenho um contrato de parceria ou de arrendamento por 10 anos e o imóvel foi vendido, ainda faltam 5 anos. Quem comprou tem que respeitar, ele vai subrogar-se na função do antigo proprietário do imóvel, ou seja, ele vai substituir esse antigo proprietário no contrato, tá? Porque eu tenho que garantir àquele arrendatário que ele vai ficar os 10 anos ali na terra. Imagine só, a pessoa plantou, fez investimentos, né, e ela precisa colher, ela não pode ter prejuízo por conta da venda do imóvel. Então, o Estatuto da Terra, ele protege aquele que está efetivamente trabalhando na terra, que é a parte fraca. E daí agora sim a gente vai passar rapidamente por alguns artigos aí do Estatuto da Terra, né, falando de arrendamento. Um dos pontos importantes é que o pagamento no arrendamento, ele deve sempre se dar em dinheiro ou em espécie, porém, em espécie proporcional à quantidade, a esse valor em dinheiro. Eu não posso, é proibido fixar o valor, o preço do arrendamento em valor fixo de produto. Por exemplo, olha, vai pagar a título de arrendamento 100 sacas de milho por mês, né? Ou 50 sacas de soja por cada 3 meses. Eu não posso fixar em valor fixo de sacas de determinado produto ou de cabeças de gado. Não. Eu tenho que fixar em um valor X em dinheiro ou o seu proporcional em produto. Então, independente de se o valor da saca de soja subiu ou caiu, eu estipulei no valor fixo em dinheiro ou seu proporcional em produto. No dia do pagamento, vou fazer a conversão de quanto está naquele dia, o valor das sacas, e pagar a quantidade, quantas sacas der, dentro daquele valor X estabelecido.
Não é só uma cláusula que tem que ser observada. Se for pactuado diferente, aquilo que está estabelecido não tem validade nenhuma. Outra coisa é o prazo. Contrato de arrendamento, o próprio decreto, ele já traz os prazos. Eu vou pegar lá para vocês. Vamos, olha lá. O artigo 13 do decreto 59.566, ele já traz os prazos, que é 3 anos para pecuária de pequeno e médio porte, 5 anos para pecuária de grande porte, ou seja, para criação de gado, 7 anos para exploração florestal, podendo ser mais, né? E daí um detalhe importante, se o prazo do arrendamento é superior a 10 anos, é obrigatório que o cônjuge do arrendador, do proprietário, do dono da terra ou do parceiro outorgante, que é o dono do imóvel, concorde, assine junto. É a chamada outorga uxória. Tem que assinar junto, a esposa ou o esposo tem que assinar junto ali. Por quê? Porque se eu faço um contrato por mais de 10 anos e nesse período eu preciso vender esse imóvel, nesse período eu preciso dar esse imóvel em garantia em um outro negócio, e ele está arrendado pelo direito agrário, quem comprar, subroga-se, ele tem que observar esse contrato de arrendamento até o fim. Então, isso pode prejudicar a venda do imóvel, porque, de repente, aí a pessoa que quer comprar quer usar o imóvel, não quer ficar com o imóvel arrendado, né? Então, a gente tem essas cláusulas para garantia do arrendatário, que ele está pagando ali um valor de arrendamento, de aluguel, ele investiu, imagina a exploração florestal, e por isso que tem que ser 7 anos, porque se a pessoa fez lá um plantio de pinos, de eucalipto, de palmito, antes de 7 anos ele não consegue cortar nada, ele não consegue retirar nada do que ele investiu, e muito menos lucro, né? Então, é um prazo mínimo para garantir que o arrendatário vai conseguir ter lucro nesse contrato. Então, contratos que não respeitem prazo, que não respeitem cláusulas de preço, ou outras que estão aqui, né? O direito de preferência, no caso de venda do imóvel, tem que ser notificado e tem que ser dada a preferência, indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Olha que bacana. No direito civil, a parte, o locatário, ele só vai ter direito a ser indenizado das benfeitorias úteis e necessárias que ele fez no imóvel, se isso estiver previsto no contrato, se a outra parte concordar. Já no direito agrário, não. O contrato de arrendamento já está previsto na lei, que todas as benfeitorias úteis e necessárias, eu precisei cobrir o barracão, precisei ampliar minha mangueira, fazer cerca, todas as benfeitorias úteis e necessárias que forem feitas nesse imóvel serão ressarcidas. As voluptuárias, que são aquelas não necessárias, eu fiz uma piscina, essa é voluptuária. Essa só será ressarcida se houve a concordância expressa e prévia pelo dono do imóvel, né, o arrendador. Se não houve, perdeu. O arrendatário não tem direito a levantar, a ser indenizado desse valor. Mas as úteis e necessárias, sim. Tá? Então, são vários direitos, também algumas obrigações que estão previstas. E eu peço que vocês deem uma lida no decreto e depois tragam as dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo. Tá? Outra coisa que é interessante é o subarrendamento, que é previsto que ele só poderá subarrendar o imóvel, ou seja, o arrendatário vai
arrendar para uma terceira pessoa o imóvel ou parte dele. Então, ele subarrendou. Só pode ter o subarrendamento se isso estiver expresso no contrato, se for da concordância do proprietário, né? E daí é interessante que o arrendatário ele vai se tornar arrendatário outorgante, aquele que está outorgando, cedendo o direito à posse direta que ele tem do imóvel que ele está usufruindo para uma terceira pessoa. A gente tem, eu trouxe para vocês 2 julgados bem interessantes. Ele vai falar da venda do imóvel arrendado, aplicando-se ali o artigo 92, parágrafos 3º ao parágrafo 5º do Estatuto da Terra. Esse é um julgado de 1997, então ele não é tão atual, porém, todos os julgados, inclusive, atualmente, têm esse mesmo entendimento, né. Então, quando que mesmo quando as partes têm uma boa situação econômica, a venda, a alienação, a imposição de ônus real, a esse imóvel não interrompe a vigência dos contratos agrários, ficando o adquirente ou o titular do direito real subrogado nos direitos e obrigações do proprietário. Então, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Vendeu o imóvel, né? Não importa, mesmo que esse arrendatário é uma pessoa física ou jurídica, uma empresa que tem boa situação econômica. Claro que o Estatuto da Terra, essa legislação foi feita para beneficiar o hipossuficiente, aquele produtor rural mais simples, que não tem boa condição econômica. No entanto, como a legislação não faz acepção de pessoas e não ficou claro que o benefício se daria apenas quando o arrendatário fosse pessoa simples, pessoa do campo, então acaba se aplicando a qualquer tipo de arrendatário. E hoje nós temos, veja bem, muitos arrendatários são empresas, são usinas, né? Usinas são grupos econômicos que arrendam propriedades de pequenos, médios produtores rurais, grandes produtores rurais, para a produção de cana-de-açúcar, ou mesmo grupos de pecuária, né? Enfim, na área também da pecuária. Mesmo assim, quando as partes envolvidas desfrutarem de boa situação econômica, aplica-se a regra do artigo 92, parágrafo 5º do Estatuto da Terra. A venda desse imóvel não interrompe a vigência do contrato agrário, ficando o adquirente subrogado nas obrigações do proprietário, inclusive quanto ao prazo. Ele tem que aguardar terminar o prazo do arrendamento para ele poder, então, ter a posse direta do imóvel. Já um outro entendimento atual, né, esse julgado aqui, daí eu peço para vocês pesquisarem na internet, procurem, é de 2016, é um recurso especial de 2016, foi julgado no STJ, ele era originário do Tocantins, foi julgado no STJ, e já teve um entendimento diferente, mais moderno, mais atual. Nesse caso aqui, o relator, que foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele concluiu que o direito de preferência atende ao princípio da justiça social quando o arrendatário é um homem do campo, pois possibilita sua permanência na terra na condição de proprietário. Porém, quando o arrendatário é uma grande empresa do agronegócio, esse princípio deixa de ter aplicabilidade diante da ausência de vulnerabilidade social. Então, nesse caso, vocês vão ler, vocês vão entender, nesse julgado,
a propriedade estava arrendada para uma grande usina. E daí, no caso, houve a venda da propriedade e não foi dada preferência para a usina. E, na realidade, foi dada preferência, mas apareceu uma terceira pessoa que ofereceu um valor melhor. A usina, então, no primeiro momento, não quis cobrir o valor e foi, então, vendida por esse valor melhor. E depois, então, a usina entrou na justiça dizendo que ela tinha direito de preferência pelo fato de ela estar, ser a arrendatária daquela terra. E daí, numa inovação judicial, jurisprudencial, houve esse entendimento que está sendo paradigma, ou seja, ele está sendo utilizado aí em toda a por todo o sistema do judiciário, como exemplo, como paradigma, porque é é a primeira situação dessa natureza, né. Seguindo aqui, então, queria, em virtude do nosso tempo já bem curto, falar rapidamente sobre o direito de propriedade. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela diz que é garantido o direito de propriedade, mas no seu artigo ali no inciso 23, o artigo 22 vem e diz que é garantido o direito de propriedade, e o inciso 23 vem e diz que a propriedade atenderá a uma função social, ou seja, eu tenho um direito de propriedade, mas esse direito ele não é ilimitado. Essa propriedade, ela tem que atender uma função social, ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar recursos naturais, né? Ela tem que ser utilizada em benefício da coletividade, da sociedade, tem que ter uma diversificação de culturas, um uso racional e adequado do solo. Se ela não observar isso, o Estado poderá intervir. E daí, para regulamentar isso, nós temos ainda na própria Constituição Federal, lá no artigo 186, especificamente tratando de forma específica da função social da propriedade rural, dizendo que a propriedade rural, ela cumpre a sua função social quando ela atende ao mesmo tempo critérios de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, ou seja, preserva o meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, então observam o direito dos trabalhadores do campo e uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais. Então, tudo isso tem que ser observado ao mesmo tempo nesse imóvel rural, nessa propriedade, para que ela esteja de fato cumprindo a sua função social. Então, imóvel que esteja aí, que tenha problemas ambientais dessa natureza, que processos erosivos, porque não teve um cuidado especial com o solo, não foi feitas as curvas de nível adequadamente, ou não foi mantido ali a faixa de área de proteção ambiental, de preservação permanente, imóveis abandonados, imóveis que não estão sendo produtivos, não estão sendo utilizados, são imóveis que não cumprem a sua função social, e esses imóveis são destinados à desapropriação por interesse social. Isso também está previsto lá no artigo 184 da Constituição Federal, que os imóveis que não cumprem função social deverão ser desapropriados para fins de reforma agrária, então, mediante justa indenização, justa e prévia indenização em títulos da dívida agrária. A gente vai ver mais para frente, mas aqueles imóveis que forem desapropriados por interesse social, para fins de reforma agrária,
eles serão indenizados em títulos da dívida agrária. Esses títulos serão resgatáveis no prazo de até 20 anos, de 2 a 20 anos. Então, sempre a partir do segundo ano da sua emissão. As benfeitorias úteis e necessárias existentes nesse imóvel, se tinha lá poço artesiano, uma casa, enfim, aquilo que tinha de benfeitoria será paga, será indenizada em dinheiro, o restante em títulos da dívida agrária, né? Então, isso é feito porque é uma forma de sanção. Esse modelo de desapropriação no direito, nós chamamos de desapropriação-sanção. É uma penalidade àquele imóvel que não cumpriu com a sua função social. Existe uma outra forma de desapropriação também muito comum em imóveis rurais, também em imóveis urbanos, mas mais comum em imóveis rurais, que também está previsto na Constituição Federal, que são a chamada desapropriação confiscatória. Nesse caso aqui, não há indenização alguma, tá? Não se indeniza nada, nem pela terra nua, é um confisco do imóvel. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou seja, plantio de maconha, ou a exploração de trabalho escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária. Então, esses imóveis também serão destinados à reforma, ao programa de reforma agrária, se for na zona rural, ou de habitação popular, se for na zona urbana, sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções, ele vai responder por crime. Por quê? Porque nesse caso ele está aí utilizando o seu imóvel, a sua propriedade rural para um cultivo proibido, uma atividade ilícita. Claro que existe a possibilidade de ele se defender em tudo no direito, nós temos a possibilidade e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, esse que foi expropriado, que perdeu a sua propriedade, pode entrar com uma ação anulatória contra essa expropriação, provando que, por exemplo, não era ele, era o arrendatário que estava cultivando sem o conhecimento dele. De repente, a pessoa nem mora no Brasil, arrendou por 20 anos o imóvel, né? E lá no contrato de arrendamento estava lá para cultivo de soja, de arroz, enfim. E a pessoa desvirtuou, plantou outra coisa, né? Então, se ele consegue provar que ele, proprietário, que é quem perdeu a propriedade do imóvel, se ele consegue comprovar que na realidade não houve dolo e nem mesmo, talvez apenas a culpa em vigilando, ou seja, ele não vigiou adequadamente o seu imóvel, se o contrato realmente estabelecido era aquilo que na prática estava sendo feito. Então, se ele consegue comprovar que não houve dolo, pode ser que ele consiga reverter esse tipo de expropriação do seu imóvel. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui essa nossa aula de hoje e agradeço a participação de vocês e aguardo pelas dúvidas, pelos questionamentos que vocês tiverem sobre os pontos que nós trabalhamos hoje. Vamos trabalhar ainda muito pela frente, vamos falar da parte ambiental, vamos falar mais de direito agrário, da parte tributária. Vai ser bem bacana, não percam nossos próximos encontros, ok? Até lá!